Olá, crianças! Vamos para mais uma aulinha de história. Então, vocês vão abrir na página 256, certo? Do módulo 2, para não confundir os módulos. Então, módulo 2, certo? Na aula passada, a tia começou o assunto sobre os meios de comunicação, tem história. Então, a tia começou os meios de comunicação. Lembram desse conteúdo aqui? Então, a tia parou. Mandei vocês fazerem uma atividade da 254, que relacione cada meio de comunicação à sua descrição. Aí tinha letra A, letra B, letra C e letra D, que foi essa daqui, ó. Se vocês colocaram na sequência C, B, D e a resposta está correta, certo? Porque, olha, a letra C, que é a primeira, são as revistas nos permitem obter informações sobre os mais variados assuntos. E o segundo quadradinho, a letra B. Por meio de correspondências, podemos enviar mensagens e documentos, por exemplo. O outro, letra D. Os livros podem conter histórias e informações sobre diversos temas. E a, que foi a última, por meio do rádio podemos ouvir notícias e músicas. Então, se vocês colocaram letra C, letra B, letra D, letra A, vocês acertaram, correto? Aí a tia iniciou a 255, que foi os meios de comunicação tem história. Então, a tia falou dos correios, dos jornais e revistas, né? E mostrou até para vocês os jornais e revistas mais antigos, né? Então, esse aqui é a letrinha bem pequenininha, que não dá para ler assim, né? Tem que estar bem perto. Foi isso? Essa aí foi a primeira edição do jornal Gazeta no Rio de Janeiro, publicada 10 de setembro de 1908, que foi essa daqui que a tia mostrou para vocês. Certo? Agora a tia vai dar continuidade. Então, primeiro a gente vai ver alguns meios de comunicação, certo? Na página 256 e na 257 de história, certo? Aí tem assim, tem o telégrafo, quando vocês abrirem o livro que vocês vão ver, aí tem o telégrafo, tem o telefone, tem o rádio e tem a televisão, ó. Só é abrir o livrinho de vocês que vocês vão ver. Correto? Aí tem assim, olha, há cerca de 160 anos teve início o uso de telégrafos no Brasil. Há cerca de 160 anos. Esse meio de comunicação utilizava fios de eletricidade para transmitir mensagens a pessoas distantes com rapidez por meio de códigos. Então eles usavam, né? Utilizavam fios de eletricidade para transmitir mensagens, ó. Tá vendo isso aqui que é o telégrafo? Estão vendo? Então eles transmitiam para pessoas mensagens, né, distantes, quando as pessoas moravam distantes. Isso era para as pessoas que moravam distantes, né, também. Aí eles transmitiam para essas pessoas com mais rapidez por meio de códigos. Então eles usavam códigos para poder fazerem e transmitirem as mensagens. Aí tem um telégrafo de cerca de 1880, tá vendo? Bem antigo. Vamos ao telefone. O primeiro telefone do Brasil foi instalado em 1877, na cidade do Rio de Janeiro. A popularização desse meio de comunicação ocorreu lentamente ao longo das décadas seguintes. O telefone revolucionou a maneira como as pessoas interagiam, tornando a comunicação entre elas mais rápida e direta. O aparelho telefone de cerca de 1900. Esse aqui que está sendo mostrado, ó, tá vendo? Como era o aparelho telefone. Bem interessante. Isso aí eu acho que a gente já viu mais assim em novelas antigas, né? Em filmes, né? Então, esse telefonezinho aqui, isso aqui também, quando tem os filmes mais antigos, aí vocês veem, constatam que tem que usar, que existiu esses aparelhos aqui, os meios de comunicação mais antigos, certo? Então, esse aqui é o telefone. Estão vendo? O primeiro telefone do Brasil, certo? Do Brasil. Bem interessante, certo? Então, com essa maneira, o telefone. Por que revolucionou a maneira como as pessoas interagiram? Porque se tornou a comunicação mais rápida, né? Mais rápido do que o telégrafo. Então, ficou mais rápido para as pessoas se comunicarem. Por isso que revolucionou naquela época. Rádio.
A primeira transmissão de rádio do Brasil ocorreu em 1922. Nas décadas seguintes, o rádio tornou-se cada vez mais popular. Até hoje, né? Tanto o telefone como o rádio. Nesse período, mais da metade da população brasileira não sabia ler nem escrever. Assim, o rádio era uma das poucas alternativas para essas pessoas terem acesso a diversos tipos de informações. Então, olha, naquela época, a metade da população brasileira nem sabia ler nem escrever. Aí, quando surgiu o rádio, foi muito bom para elas, né? Porque elas ouviam as notícias e os acontecimentos que aconteciam no Brasil, certo? Aí o rádio de cerca de 1930, que é esse rádiozinho aqui, ó, bem antigo. Televisão. A primeira rede de televisão brasileira chamada TV Tupi, que foi a primeira, foi inaugurada no ano de 1950. No início, as transmissões televisivas eram feitas ao vivo. Os programas eram poucos elaborados e a audiência era pequena. A maior parte da população brasileira não tinha acesso aos aparelhos de televisão por causa de seu alto custo. Então, custava muito caro, né? Então, nem todas as pessoas do Brasil podiam comprar uma televisão, porque o custo era muito alto. Ao longo dos anos, os programas televisivos tornaram-se cada vez mais elaborados e os aparelhos passaram a ser mais acessíveis, contribuindo para que a televisão se tornasse um dos meios de comunicação mais populares de nosso país. Aí vocês estão vendo uma televisãozinha de 1960. 1960, cerca de 1960. Então, ao longo dos anos, foram se passando. Então, a televisão se tornou um meio de comunicação que as pessoas, mais acessível, né? As pessoas começaram a assistir. Então, com o passar do tempo, né? Antes, as pessoas não tinham como ter esse dinheiro para comprar uma televisão porque custava caro. Mas depois, com o passar do tempo, foram passando, as pessoas começaram a ter a televisão, né? Depois de um tempo, certo? Que a televisão era novidade, né? Ver aquele aparelho aparecer, aquelas pessoas, aqueles atores, atrizes, né? Antes era tudo ao vivo, né? Mas depois começaram a fazer as filmagens e para mostrar para todo mundo, né? Então isso aí era uma grande novidade naquela época. Depois, vocês vão fazer uma atividadezinha da página 258, certo? Tem a primeira questão, a segunda questão também. Aí a primeira questão tem 3 palavrinhas que vocês vão colocar aí, que é rádio, televisão e telégrafo. Embaixo, leia o texto a seguir, certo? Tem um textozinho a seguir. De acordo com o texto, vocês vão responder as 3 letrinhas, A, B e C. Porque a letra D é só uma conversinha entre os colegas e a professora. Depois a gente conversa, comenta sobre a letra D, certo? Então, vocês vão responder A, B e C da segunda questão. E a primeira questão, que é A, B e C também, correto? Então, só vai essa paginazinha para vocês fazerem, que é a 258, mais nenhuma. Porque vocês estão estudando para o simulado e eu não quero que vocês se atrapalhem nisso aí, certo? Por isso que a Tina vai passar mais tarefa, porque vocês têm que também estudar para o simulado, que será na sexta-feira. Correto, crianças? Se tiverem alguma dúvida, só é perguntar à tia no privado. Vai lá no privado da tia, diz, olha, tia, isso eu não entendi, certo? Se não entenderam, vai lá e pergunta à tia, como muitos fazem, e perguntam à tia, para a tia tirar as dúvidas, certo? Se vocês não entenderam. Correto? Vocês tiram a dúvida, para não ficar com essa duvidazinha assim na cabecinha, dizer, eu não entendi, e depois não pergunta. Correto? Que a tia vai ter a maior satisfação de tirar a dúvida de vocês. Correto? Então, já sabem, né? Então, vocês vão, né? Tem a página 256 e a 257. Na 256, voltando lá na 256, olha só. Na 256, tem assim. Por que o surgimento dos meios de comunicação apresentados nesta página foi importante? Então, tem uma perguntinha aí também que vocês têm que responder, certo? Aí tem assim, olha, o telégrafo. Olha só a pergunta. Por que o surgimento dos meios de comunicação apresentados nesta página foi importante? Então, ele está se referindo a esses dois aqui, ó. Os 2 meios de comunicação, que foi o telégrafo e o telefone. Correto?
Aí tem assim, ó, que é a respostinha que vocês vão ter que colocar aí. Se vocês não conseguirem acompanhar a tia na respostazinha, aí a tia depois coloca no quadro, não se preocupem com isso, correto? Aí tem assim, ó, o telégrafo e o telefone permitiram que as pessoas fossem transmitidas de um ponto a outro com maior velocidade. Então, olha, o telégrafo e o telefone permitiram que as informações fossem transmitidas de um ponto a outro com maior velocidade, facilitando a comunicação entre as pessoas. Então, esses dois meios de comunicação facilitou, né, a comunicação entre as pessoas. Certo, meus amores? Qualquer coisa, só é perguntar a tia no privado. Bons estudos, estudem para o simulado para tirar uma nota bacana. Correto? Tchau e até a próxima aula de história.